Nós somos caixanas. Nós somos caixanas. Tem os tupinambás, tem os cocama, os ticuna. Por exemplo, na nossa região, nos Solimões, são 4 comunidades, não é? Caixana, ticuna, cocama e tem um outro nome que eu esqueci. Cambeba. Cambeba, isso. É uma questão de historicidade, né? O povo indígena, antes da Constituição Federal, era um povo tutelado. Era um povo que sempre era regido por uma tutela. Depois da Constituição brasileira, que ficou bem explícito no artigo 231 e 232, a gente passa a ter, né, autonomia, direito de uma educação diferenciada, de uma... até então, naquela época, a FUNAI ainda era responsável pela saúde dos povos indígenas, né, que foi tendo essa representatividade da Fundação Nacional dos Índios. E aí, depois de 1988, depois da Constituição Brasileira, a gente passa a ter avanços nos nossos direitos. Dentro de uma sociedade, acredito que todos que estão dentro devem, manter, né, o mesmo perfil de sociedade, certo? Não tem que ter privilégios, certo? Eu acredito que não deve ter privilégios, que indígena, né, tem que manter o mesmo processo de estudo, a mesma coisa de questão de saúde. Políticas públicas, como eu estava falando para você. E a gente tem que respeitar a questão tradicional dos povos indígenas. A gente não pode adentrar numa cultura sem conhecer. Tem regras, né, como eu expliquei, tem uma lei que ampara, tem a WOX 169, tem Estatuto do Índio. Eu não posso parir indígena. Ninguém pode de uma hora para outra falar, decidir, hoje eu amanheci e quero ser indígena. Você tem que pertencer a um povo, você tem que pertencer ter essa questão do pertencimento, né? A fazer parte de uma etnia, de uma nação. Por isso que a gente tem que ter muita cautela. Eu sempre explico para as pessoas que trabalham comigo que ser indígena é uma coisa e ser indigenista é outra. Você gostar da cultura, você amar os povos indígenas, você querer cuidar, você querer vivenciar, né, juntamente com eles, mas você não pode usurpar a cultura dos povos indígenas, né? Você não pode adentrar numa aldeia e querer estar tirando de lá suas riquezas naturais, né, tá trazendo para dentro da sociedade o processo tradicional e cultural, mesmo porque também o indígena ele precisa ter o respeito, a consideração pela questão da sua ancestralidade, pela questão do seu processo tradicional, o processo cultural. O povo tupinambá, ele não é igual ao povo pataxó. São características diferentes. Estou falando do povo tupinambá porque a cidade de Camaçari, ela foi, os primeiros habitantes daqui da cidade de Camaçari foram os povos tupinambás. E é muito interessante que eles trazem também o nome da cidade, que é um nome indígena, Camaçari, que significa árvore que chora, e também deixaram um legado muito grande, que é a questão dos 42 quilômetros de orla, né, que são as praias, Jauá, Arembepe, a nossa querida Arembepe, né, Itacimiri, e outras praias que trazem esse nome, os nomes indígenas. Então, assim, o povo tupinambá, ele é totalmente diferente do povo pataxó. São a questão do tronco linguístico, a questão da cultura, a questão do que pode, do que não pode, o respeito tradicional, o respeito cultural. Então, a gente precisa entender como funciona nessa diversidade cultural entre os povos, para poder a gente começar a adentrar, para poder a gente começar a falar, para poder a gente começar a entender. Quando eu te falo que 19 de abril não tem essa representatividade, porque eu falo que a cultura dos povos indígenas, dos verdadeiros povos originários desse Brasil, dessa terra, é gigante. E não é só 19 de abril, mas todos os dias é o dia dos povos indígenas, porque eles estão aí para resistir,
eles estão aí para existir, eles estão aí para trazer discussões, eles estão aí para contribuir, eles estão aí para trazer seus ensinamentos, para fortalecer a sua juventude, eles estão aí também para se adaptar no processo de uma sociedade em desenvolvimento como a cidade de Camaçari.